Sistema locomotor. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como é formado o sistema locomotor, a apostila de número 2 do sexto ano. Então, o sistema locomotor. Então, a gente tem uma imagem aqui, né? Os atletas estão realizando um trabalho físico, estão se movimentando. Esse movimento envolve estruturas do corpo? Sim, né? Envolve. Quais seriam essas estruturas do corpo que está envolvendo? Então, quando a gente olha, né, os atletas correndo, então a gente já vem na nossa cabeça que eles estão utilizando os seus músculos, né, os seus ossos para conseguir fazer essa movimentação. O sistema locomotor, então, pensando nisso, né, nessas atividades físicas, são muito importantes para a nossa saúde. Você pratica alguma atividade física? Caso você pratique, qual atividade e quanto tempo para garantir que o seu corpo esteja se movimentando da maneira correta, né? E aí ele fala aqui para a gente citar dois benefícios provenientes dela. Então, quando a gente faz atividade física, o nosso corpo fica sempre saudável, né? Ajuda também nas pessoas que querem, né, manter o peso do corpo para que não tenha processos de engordar demasiadamente, né? E também ajuda nos processos dos sistemas respiratórios, cardiovascular, entre outros. A locomoção ela depende da integração entre os ossos e os músculos. Então é graças a essa integração que a gente consegue ter a movimentação. Os ossos, eles formam então o nosso esqueleto, que são importantes para a nossa postura, proteção de nossos órgãos internos. Então, os nossos ossos mantêm, né, faz com que a gente consiga ficar em pé e ao mesmo tempo protege todos os nossos órgãos. Os músculos estriados prendem-se aos ossos por meio dos tendões e permitem a movimentação do esqueleto, estimulado pelo sistema nervoso central. Então, quando o nosso sistema nervoso central manda que o nosso músculo faça alguma coisa, ele vai promover a movimentação. A movimentação das nossas mãos, braços, pernas, pés, ombros, cabeça. Os ossos e os músculos dão a forma para o nosso corpo. Então, a gente só tem esse formato graças aos nossos ossos e aos nossos músculos. O esqueleto ele possui 206 ossos e tem três tipos de ossos. Então, a gente tem os ossos que são chamados de curtos, os chatos e os longos, né? Então, ossos longos, né, são os ossos como o do fêmur, onde a gente tem a epífise, que é essa partezinha aqui da bordinha, e a diáfise, que é essa parte mais central do osso. Nós também temos os ossos chamados ossos chatos, né, que são os ossos fininhos, né, apesar de serem grandes, eles são fininhos. Aonde eu encontro esse tipo de osso? Na nossa caixa craniana, por exemplo, a gente tem esse tipo de osso que é chamado de osso chato. E tem os ossos que são curtos, que são, por exemplo, as nossas vértebras, né? As falanges dos nossos dedos, né? Os ossinhos que tem dentro dos nossos dedos, são ossos chamados curtos, né? Eles não são muito compridos. Na nossa cabeça, né? Na nossa caixa craniana, a gente tem vários ossos, né? Sendo a maxila o único osso móvel, né? Na verdade, a gente chama de mandíbula esse osso móvel da caixa craniana. E depois a gente tem vários ossos, né? Então cada corzinha dessa é um osso diferente, que eles vão se fundindo conforme a gente vai crescendo. Então a criancinha nasce com os ossos ainda não grudados, não colados. Conforme ela vai crescendo, vai aumentando o tamanho do cérebro, esses ossos vão crescendo, e aí quando ela atinge por volta dos seus 5 anos de idade, a cabeça dela já está totalmente fundida, né? Que significa que os ossos já grudaram uns nos outros de uma maneira que não se soltam mais. Nós temos também a caixa torácica, né? A caixa torácica protege o nosso pulmão, o nosso coração, né? E eles ficam dentro dessa estrutura aqui da caixa torácica, onde a gente tem as vértebras, né? Que são as vértebras fixas, e as flutuantes, que são essas que ficam aqui embaixo
que elas não têm ligação com o osso externo. Essas têm uma ligação direta com o osso externo. Aqui embaixo a gente tem uma cartilagem que faz essa ligação e as flutuantes não fazem nenhum tipo de ligação direta com o osso externo. Temos também os ossos da bacia, que protege os nossos órgãos reprodutivos. Então, são os ossos da bacia. E também, quando a mulher fica grávida, é esse osso que ajuda a mulher a segurar o bebezinho até o final da gestação. Então, aqui a gente consegue ver, né, os ossos da nossa coluna. Então, a gente tem a caixa craniana, todas as nossas vértebras e aqui a parte, né, da nossa pelve, né, a parte da bacia, os ossos da bacia. Aqui a gente tem mais próximo, né, esses ossos, essas vértebrazinhas aqui mais próximas, e aí a gente vê que entre cada disquinho desse daqui, a gente tem uma cartilagem, tá? Essa cartilagemzinha, esse tecido fibroso, ele ajuda na movimentação, que é mais curta. Os nossos braços, então a gente tem no nosso braço o ombro, o húmero, o rádio e o cúbico, né? Hoje em dia ele recebe outro nome, né? O cúbico, ele recebe o nome de ulna. Aqui a gente tem o pulso e as falanges, né? Aqui dá pra ver os ossos das nossas mãos. Então, eles são os ossos curtinhos, ó, se a gente for ver, né? As falanges são bem curtinhas. Então, essas aqui são as falanges, né? Então, falanges distas, médias, proximais. Esses são os metacarpos, que é o que compõe a parte da nossa palma da mão. E aqui o carpo, que é o que liga a nossa mão ao nosso braço, né? Que seria mais ou menos a região do pulso. Nos nossos pés, a estrutura é bem parecida. Temos as falanges, né? O metatorianos, que é como se fossem os carpos. E aqui, novamente, né? Todos os ossinhos formando até o nosso calcanhar. Aqui a gente tem, então, os ossos da bacia, o fêmur, né? A tíbia e o perônio. Que hoje em dia o perônio também é chamado de fíbula. Então, é tíbia e fíbula, ok? Então, lá em cima deixa eu voltar. Lá em cima a gente tem a ulna e aqui é a tíbia. Dentro desse sistema locomotor, a gente tem alguns tipos de articulações, né? São as articulações móveis, que é quando permite que a gente faça movimentos grandes com os nossos ossos. Então, por exemplo, né, ele fala aqui do encaixe do fêmur, a cavidade da fossa do ilho e do cotovelo, né? Então, o nosso cotovelo, ele permite que a gente faça um movimento grande. O nosso joelho também faz um movimento grande. Depois a gente tem as semimóveis, que é quando permite movimentos mais limitadinhos. A gente não consegue girar muito e coisa assim. Então, aonde são essas articulações semimóveis? Na nossa coluna vertebral. Então, a gente faz alguns movimentos, mas não é um movimento tão grande quanto a gente faz com o nosso cotovelo. E existem aquelas que são imóveis, que é quando elas não se movimentam de jeito nenhum. Então, não ocorre movimento, exemplo, as junções dos ossos do crânio. Então, uma vez que o nosso osso ficou fundido, ele não se mexe mais. Então, aqui a gente tem, né, como exemplo, as articulações. Articulações móveis, então são todas essas articulações que estão sendo mostradinhas aqui, né? Então, a gente tem nos pés, no joelho, aqui na bacia, no cotovelo, no ombro, aqui em cima na região do pescoço, que a gente pode virar o pescoço de um lado para o outro. Então, essas são as articulações móveis. Articulações semimóveis. Então, é essa articulação aqui que não permite muitos movimentos. Aqui ele está mostrando também essa parte, mas o mais correto seria essa articulação aqui, ok? E por fim, a imóvel,
é essa parte aqui da caixa craniana, onde a gente tem os ossos tão soldados que eles não têm mais nenhum tipo de movimentação. Ok? Era isso então que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada, até a nossa prova.